Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, meus amados, meus amigos, nós que estamos aqui neste projeto de leitura da Palavra do Senhor, né? Nós vamos hoje finalizarmos o quarto livro histórico, que é de 1 Samuel, lendo capítulo 30, 31, e depois nós vamos adentrar também no segundo livro de Samuel, que é o quinto livro histórico, lendo capítulo 1, amém, irmãos? Nós vamos ver aqui no capítulo 30, 31, nós vamos ver aí que Saul e seus filhos são derrotados pelos filisteus na batalha de Gilboa. E Saul comete suicídio e Davi lamenta a morte de Saul e Jonatas, amém? Vamos fazer a nossa leitura. Capítulo 30, Ziglag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziglag. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem que me entregarás na mão de meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto eles tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas
diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos, e quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziglag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam na cidade de Arameelitas e na cidade dos Queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Capítulo 31. A matança dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa, e os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul, seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar, os mortos acharam a Saul a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram para a terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Seã. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, encaminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã, e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Amém? Glória a Deus. Finalizamos aqui o livro de 1 Samuel, onde nós vimos aqui o final de Saul e seus filhos, né, que morreram, né, diante dos filisteus. Amém? Saul, né, acabou se matando, se lançando sobre a sua espada, assim como seu pajem, né, após a morte do seu filho Jonatas, né, ele não queria ser, né, morto pelos filisteus. Amém, irmãos? Nós vamos agora entrar no segundo livro de Samuel, que contém 24 capítulos, escrito também por volta de 1010 a 970 a.C.,
onde nós vamos ver aqui, né, que Davi é constituído rei em Israel, e nós vamos ver sobre o seu reinado, amém? Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu o 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e eu matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: eu sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chegue e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separarão. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, qual amabilíssimo me eras mais maravilhoso que me era o teu amor do que o amor das mulheres, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Amém, irmãos? Nós finalizamos então o livro de 1 Samuel hoje e adentramos aqui no livro de 2 Samuel, o quinto livro histórico, né, que vai contar sobre o reinado de Davi, amém? Nós vamos, fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por mais esta bênção, vitória e conquista de termos finalizado mais um livro da Palavra de Deus e começado também
outro livro, amém? Que o Senhor possa abençoar o teu dia, que o Senhor possa te dar graça, força, ânimo, vida e vida com abundância, né? Porque maior é o Senhor que está conosco e operando Ele, quem impedirá? Seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o teu lar, a tua casa, a tua família. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta nenhuma dor, irmãos. Nós aguardamos em Deus a salvação e esta salvação tem que ser aguardada em silêncio, dando graça a Ele por tudo, louvando, glorificando o nome do Senhor, que não haja murmurações em nós, que não haja palavras, né, que venham desagradar a Deus no decorrer das nossas falas, mas que sejam palavras agradáveis, que produzem graça àqueles que ouvem e escutam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós elevamos nossos pensamentos diante do Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos patriarcas de Israel, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós cremos mais uma vez na Tua bênção, na Tua vitória sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, casa, família, entes queridos, familiares, sobre todos aqueles a qual o Senhor tem um propósito, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, aos nossos entes queridos, familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Guarda, livra de toda seta, dardo inflamado maligno, de todo mal, que o Senhor possa ser soberano sobre tudo aquilo que havemos de fazer, sobre tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas, que o Senhor possa prevalecer em nome de Jesus, nos concedendo a bênção e a vitória, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos todas as coisas e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, fique com Deus. E até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?